Aleluia, Jesus. Pega a sua Bíblia, meu irmão. Texto bastante conhecido daqueles que amam as Sagradas Escrituras. É o quinto livro da Bíblia. Perdão, sexto livro da Bíblia, o livro de Josué. Depois de Deuteronômio, capítulo 1. Livro de Josué, capítulo 1. Eu creio que o Senhor tem, através dessa canção, uma liberação de uma palavra poderosa para as nossas vidas, irmãos. Aleluia, Jesus. Capítulo 1 de Josué diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Feche os teus olhos, recline a tua fronte mais uma vez, oramos ao Senhor. Pai eterno, Pai das luzes, onde não existe sombra de variação. Senhor, que venha o teu Espírito sobre nós, Senhor. Que aos ouvintes atentos, seus ouvidos abertos, Senhor, a tua palavra desça ao coração. Senhor, nos despojamos, Senhor, de qualquer intenção humana, sabedoria, braço forte, Senhor. Renunciamos para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa ser um inspirador, Senhor, e nos tome, Senhor, como instrumentos teus. E possamos ser alcançados com graça e misericórdia, Senhor. Conforme Paulo nos ensina, Senhor, nos achegamos nessa hora, Senhor, junto ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça e misericórdia. Senhor, tu que sondas os corações, pesa, Senhor, os seus corações. Tu, Senhor, que esquadrinha os pensamentos. Senhor, a palavra que este coração necessita nessa noite, Senhor, seja revelada a ele, Senhor,
produzindo fé, produzindo graça, produzindo, Senhor, salvação, libertação, restituição, como o louvor que cantamos, Senhor, porque Tu és Deus poderoso para isso, e nada pode ser impedido a Ti, Senhor. Em Cristo Jesus nosso Senhor, amém e amém, Jesus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Eu gostaria de, nessa noite, compartilhar uma palavra com os irmãos, a fim de que possamos ser edificados na fé. Eu gostaria que, dentro da possibilidade, você redobrasse o seu esforço de concentração, para que Deus possa revelar a você talvez algo que não revelou a mim. A mesma palavra que opera tudo em todos, irmãos, também é a multiforme graça de Deus, que pode operar tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Então, que Deus possa te dar inspiração nessa noite através do Espírito Santo e revelações segundo o seu querer. Amém? Esse talvez seja um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, porque é um texto histórico. É um texto narrado na história de Israel, sobre a sucessão de Moisés. Eu tento imaginar, irmãos, o pânico que se abateu no coração de Josué. Josué era um moço que servia a Moisés 40 anos. 40 anos ele serviu não só como um soldado, como um capitão e depois, posteriormente, como comandante dos exércitos de Moisés. Mas sempre estava ao lado de Moisés, servindo conforme o Senhor ordenara. É ele que participa daquela batalha épica, acredite quem quiser ou não, no qual a Bíblia diz que o sol parou. Se a terra parou, se o sol parou, independente do que for, meu irmão, o milagre foi: o dia não acabou e a noite não chegou. Enquanto Moisés estava no monte, Arão e Hur seguravam as suas mãos estendidas, a Bíblia diz que Josué prevalecia no campo de batalha. Quando Moisés cansava, suas mãos caíam, Josué começava a perder no campo de batalha. Mas eu louvo ao Senhor, irmãos, que Deus não permitiu, e Deus levantou. Às vezes a gente precisa de alguém que nos ajude com as nossas mãos, não é verdade, irmãos? Às vezes as nossas mãos também cansam, às vezes os nossos braços também ficam fatigados do dia a dia, e a Bíblia diz que Deus levanta ali Arão e Hur, que levantam e sustentam as mãos de Moisés, para que o povo prevaleça, e assim o Senhor deu vitória a Josué no campo de batalha. Josué participa das grandes conquistas que Deus proporciona aos filhos de Israel. Josué testemunha com seus olhos, é uma testemunha ocular, de todos os milagres gerados desde a libertação dos filhos de Israel, até mesmo das pragas do Egito, a última praga com a ceifa dos primogênitos. Josué testemunha ocular de ver Deus arrancar com um braço forte os filhos de Israel da terra do Egito e quebrar o coração do faraó. Josué testemunha a chegada dos filhos de Israel ali de frente ao Mar Vermelho, aonde o Senhor miraculosamente sopra um vento oriental durante toda a noite e faz com que o Mar Vermelho se divida em duas faces de água. E a Bíblia diz que então eles passam o seu pé a seco pelo Mar Vermelho. Josué testifica vendo o Mar Vermelho agora fechar e engolir todo o exército egípcio. Queridos, isso é para quem crê. Coloque uma coisa na tábua do seu coração: ter fé é acreditar no impossível. E nós vemos a mão de Deus poderosamente realizando todos os milagres, e Josué testifica isso de forma ocular, ou seja, ele vê o Senhor realizar milagres. Ele vê o Senhor mandar as codornizes durante o dia, e também o maná durante todas as manhãs. Ele vê o Senhor fazer brotar água da rocha onde não existe água. Ele vê o Senhor operar ali o livramento das víboras que morderam os filhos de Israel no deserto. E aí, como nós recitamos toda a Santa Ceia, oh glória a Deus, o texto em que diz que ali foi levantada a serpente no deserto. E todos que olhavam para aquela serpente eram restaurados. Era anulado o veneno das serpentes no corpo dos filhos de Israel.
Você já pensou que coisa poderosa, irmãos? Assim é uma alusão a Cristo, que todo aquele que olha para Cristo tem anulado o veneno do pecado no seu corpo. Que coisas fantásticas Josué testemunha durante esses 40 anos, sendo a sombra de Moisés. Coisa boa a gente ser sombra dos outros, né, irmãos? É ou não é, irmãos? É fazer aquilo que nos é mandado. Como é bom isso. Mas se você pegar o livro do agora de Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo de Deuteronômio, você vai ver ali no versículo de número 7, que era Moisés da idade de 120 anos, quando o Senhor o recolhera. E diferentemente, irmãos, eu estava lendo o texto, dando uma meditada profunda. Sabe o que é meditar? É quando você lê um texto, palavra a palavra. Não é leitura dinâmica. A gente no século 21 tem um terrível costume de fazer aquela leitura dinâmica. Eu estava lendo o texto aqui e lembrando de todas as narrativas já ouvidas e assistidas acerca de Moisés. E muitas vezes nós vemos as narrativas e as representações hollywoodianas de Moisés acabando como um senhorinho de cabelos brancos caído, cabisbaixo, destruído. Mas se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver que ele morre com 120 anos, porque o Senhor o recolheu. E os olhos dele, irmãos, brilhavam. E o vigor era o mesmo. Que negócio é esse, irmãos? Que coisa tremenda é essa? Um homem que passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian, depois mais 40 anos peregrinando com o Senhor e os filhos de Israel. Que vida maravilhosa. A Bíblia diz que ele era um homem paciente, cheio de paciência. E é verdade, irmãos. É tão verdade que você vai encontrar uma vez na Bíblia que o povo tira ele da paciência. E aquela custou a entrada na terra prometida. Deus fala para Moisés: Moisés, toca a pedra? Não. Fere a pedra? Não. Fala com a pedra. A primeira vez era para ele ferir. Era um tipo de Cristo na cruz do Calvário. A segunda era para ele falar. E ele ficou tão irritado, irmãos. O povo tirou ele da paciência, que ele foi lá e bateu na pedra. E o Senhor o repreendeu. É que às vezes, irmãos, a gente perde ou não perde a paciência? Perde, irmãos. Nós não somos perfeitos. E a Bíblia então diz que o Senhor recolhe Moisés. Permite que ele enxergue a terra e o Senhor o toma para si. E você vai encontrar lá no livro de Judas que o Senhor escondeu o corpo de Moisés. Que coisa tremenda, irmãos. Que parceria é essa? Em Números fala que o povo queria falar com Deus, que o povo queria ter um diálogo direto com Deus. Sabe que Deus chega e diz para eles? Não, com vocês eu falo com profetas. Vocês vão ouvir eu através de profetas, mas com Moisés eu falo com ele face a face. Que intimidade é essa, pastor Nelson? Só que agora Moisés não está mais. Você pensa comigo, irmãos, você tem 40 anos caminhando do lado de um referencial para você. São 40 anos que você apenas está cumprindo as ordens diretas desse referencial, porque você sabe que tudo que esse homem falar vai dar certo. Tudo que esse homem disser vai acontecer, porque Deus fala com ele. Agora a Bíblia diz no primeiro versículo de Josué que Moisés já era morto. E agora vem o Senhor e diz para Josué: rapaz, é tudo com você agora.
você vai fazer esse povo herdar essa terra. Irmãos, é como tirar o fundamento dos seus pés. O que eu vou fazer agora? Como eu vou enfrentar essa situação? Como eu vou prevalecer diante desse momento? Como eu vou ser frutífero e vou ter sucesso diante dessa situação? Essa é uma grande diferença, irmão, entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Porque a fé, irmãos, é sobrepor a racionalidade humana. Por isso que Paulo vai dizer, nós não somos, lá em Tessalonicenses, capítulo 4, na primeira carta, Paulo vai dizer, nós não somos como aqueles que não têm esperança. Porque a esperança deles está aqui, mas a nossa vem de lá. O que nos provê, o que nos sustenta, o que nos ampara, o que nos firma, não é aqui, é de lá. E isso vem através da fé. Então, quando Josué se sente desanimado, impotente, e isso é maravilhoso, que é do pastor, mas do que o senhor está falando? Porque realmente, na nossa capacidade, na nossa sabedoria, na força do braço, nós somos impotentes. Quer um tempo mais precioso para declarar a impotência do homem do que esta, no qual nós estamos inseridas, que é a pandemia de um vírus, que sabe lá Deus de onde é que saiu? Que alcançou indistintamente todos os homens, independentemente da classe social, independentemente da cor da pele, independentemente do recurso financeiro, independente de qualquer coisa, alcançou a todos. E contra ele, irmãos, não há diploma, contra ele não há carreira, contra ele não há status, contra ele não há posição social, contra ele não há finanças que você tenha. Quem entendeu, diga amém. Quando você pega a circunstância na qual Josué assume os filhos de Israel, é como se Moisés conduzisse o povo todinho. Vem comigo, eu vou recapitular com você. Você pega a sua Bíblia lá no livro de no livro de Números, capítulo de número 13 e 14. Você vai encontrar os filhos de Israel na porta de entrada da terra da promessa. Ali eles vão espiar a terra. Ali eles vão ver como é que é a terra. Você sabe por que Deus manda eles espiarem a terra? Para duas coisas. Primeiro, testificar que Deus é Deus em suas promessas. Segundo, você não conquista nada sem uma estratégia. Quem é que vai ir? Um representante de cada uma das tribos. São 12 espias. Dentre eles está Josué, filho de Nun. Ele com um companheiro chamado Calebe. Eles voltam trazendo primícias da terra. 10 espias dizem, impossível. Irmãos, cuidado com a democracia. Nem sempre a maioria está certa, viu? Vou provar para você aqui na Bíblia. Quantos espias eram, pastor? 12.
Quantos disseram que a terra era impossível de conquistar? 10. Quantos disseram que a terra era possível de conquistar? 2. 2 disseram, olha que coisa interessante, eu quero que você leia na sua casa. 10 disseram, é impossível. As cidades, lá em Números capítulo 12, 13 e 14, você vai encontrar essa narrativa dos filhos de Israel e dos espias. Eles vão dizer assim, ó, impossível, as cidades são fortificadas. Segundo, os seus habitantes são enormes. Vou contextualizar o texto para você entender melhor. São gigantes. Nós somos como gafanhotos perto deles. Ou seja, a maioria dizendo que não dá, não tem como. 2 espias, o Senhor é conosco. 2 espias, o Senhor tem entregado eles nas nossas mãos. 2 espias, eles são como migalhas de pão que o Senhor nos entrega. E aí, meu irmão? Dentre eles Josué. Só que agora, irmãos, passado os outros em risco. Depois de 3 meses de instrução na sala de aula, aprendendo a desmontar, limpar, fazendo manutenção, preparando-se, entendendo como é que funcionava cada mecanismo daquele fuzil. Aí nós somos o primeiro tiro lá no estande de tiro. E a coisa mais interessante, porque quando você está ali para fazer o primeiro tiro, e o tenente começa a falar lá para você, todas as instruções que ele deu na sala de aula, parece que vem à sua memória simplesmente, e você sabe exatamente o que tem que fazer. Você sabe exatamente o que realizar para que você possa acertar o alvo. Sabe por que muita gente não consegue acertar o alvo, irmãos? Porque primeiro, ele não sabe onde é que é o alvo. Segundo, ele não sabe nem como mirar no alvo. Terceiro, ele não sabe nem como funciona a ferramenta que ele precisa usar para acertar o alvo. Quem está entendendo, diga amém. O que Deus foi fazer com Josué? Ele foi preparar o coração dele. Se você prestou atenção, Deus fala por 3 vezes a Josué, 2 palavras. Você sabe que o número 3 é um número que os judeus entendem por união e afirmação. União e afirmação. Quando Deus vem e fala para Josué por 3 vezes, esforça-te. Esforço é uma força realizada com um plus, com algo a mais. Não é simplesmente fazer força, vai requerer algo a mais, vai requerer uma força extra sobre aquela a qual você já vem fazendo. Quando Deus está dizendo a Josué, Josué, esforça-te uma vez, esforça-te 2 vezes, esforça-te 3 vezes, o que Deus está fazendo? Está unindo dentro do coração pensante de Josué a palavra, eu preciso colocar uma força a mais, eu preciso me esforçar, ou seja, eu preciso colocar um extra, só a minha força não vai dar certo, eu preciso colocar algo a mais. Você já viu que o número 3 é um número bíblico muito interessante para nós cristãos, dentro da nossa teologia. O número 3 representa também o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos num só
numa só essência, unidos num só coração, num só propósito, um Deus que trabalha dentro de nós, como a unidade de 3 pessoas. Às vezes falar disso é uma coisa que às vezes causa até muita confusão, às vezes na vida dos crentes. Mas você vê que Deus reafirma, reforça a união e faz uma reafirmação em muitas passagens. 3, por exemplo, foi os anjos que vieram ter com Abraão debaixo do carvalho de Manre. E ali comeram. E quando eles chegam e se assentam com Abraão, sabe o que Deus está fazendo? Deus está reafirmando a sua comunhão com Abraão. Deus está reafirmando. Irmãos, vou abrir um parênteses na mensagem, eu gosto dos parênteses. Você sabe que quando Deus faz a promessa a Abraão, Ele está recebendo essa promessa. Abraão tinha 75 anos. 75 anos Deus faz a promessa para Abraão. Olha, você vai ser pai de multidões. Seu nome era até Abrão. E Deus depois muda o seu nome nessa visita. Não, você não vai ser mais Abrão, você vai ser Abraão. Mas você sabe que Abraão foi um homem de muita fé, irmãos. Carta aos Romanos, capítulo 5, diz que ele é o nosso pai da fé. Porque ele tem algumas características, irmãos, que talvez se fosse eu e você, irmãos, nós íamos, desculpa a expressão popular aqui, nós íamos chutar o balde. Você sabe que Deus faz a promessa a Abraão? E Deus passa 13 anos sem falar com Abraão? Você já pensou numa coisa dessa? Você vem no culto todo dia, você oferta todos os dias, você canta louvores ao Senhor, levanta a mão, baixa a mão, senta, levanta, senta, levanta, levanta, senta. Você faz todas as liturgias que você conhece, bíblicas, por exemplo, eu estou trazendo isso para os nossos dias. E Deus passa 13 anos sem falar com você. Vamos ser sinceros aqui, vou fazer uma pesquisa agora. Agora, quem é que desviava que levanta a mão? Não, pode ser, seja sincero aí, irmão. Desviava ou não desviava? Desviava, irmão. 13 anos e Deus não fala nada com você. Aí vem num certo dia ensolarado, aquela brisa ali nos carvalhais de Manre. Abraão levanta os olhos, vem 3 seres, 3 homens. Ele olha aí, prepara aí o cabrito, moleque, Deus está chegando. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão não tinha só fé firmada naquilo que Deus falava, mas naquilo que Deus é. E para Abraão bastou uma vez Deus falar, e estava falado. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está acostumado naquele, fala a Deus de novo. Confirma aí, Jesus. Fala de novo, Deus, que eu quero ouvir. Poxa, irmão, Deus já falou, para que Deus vai falar de novo? Se Deus já te deu uma palavra, já liberou uma palavra sobre a sua vida, por que você quer ouvir Deus falar de novo? Será que a primeira vez não vale? Quem entendeu, diga amém. Isso não quer dizer que nós estamos livres de situações como a de Josué, de bater o tremor nas nossas pernas, nós nos desanimarmos, nós nos enfraquecermos na fé. Por isso Deus vem e por 3 vezes reafirma, dizendo para ele, você precisa se esforçar. 3 vezes, ou por 3 vezes, Elias derramou 4 cântaros de água sobre o altar que ia ser oferecido ao Senhor, reafirmando a certeza e a convicção que a oração seria respondida. Por 3 vezes Jesus falou para Pedro à beira do mar de Cafarnaum, da Galileia, Gerezaré, qual seja que você quis usar. Pedro, tu me amas?
Pedro, tu me amas? Pedro já tinha negado Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. E mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que ele entristeceu-se. E pela 3ª vez ele também responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Nós amarmos o Senhor não nos livra das nossas más escolhas e dos nossos erros, irmãos. Mas amarmos a Jesus também é reconhecermos que nós precisamos da misericórdia e da graça dele. Por 3 vezes o Senhor fala a Josué dizendo: tem bom ânimo. Deus vem e anima Josué, como se colocasse nele uma recarga de energia. Então o Senhor faz 3 recomendações das mesmas coisas a Josué. E para que ele obtivesse sucesso nessa empleitada que agora ele assume, ele precisava fazer algo imprescindível. Se você pegar a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que Deus sempre, por isso que nós pentecostais somos adeptos da teologia arminiana para a salvação, porque cremos que Deus é um Deus que nos proporciona escolhas. Cremos que nós somos ativos na participação do processo de salvação. E uma das verdades bíblicas, se você pegar e abrir a sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, você vai encontrar Deus dizendo através de Moisés assim: e será que se ouvirdes a voz de Deus, ou a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, aí você vai entender porque que Deus vai falar com Josué dessa forma lá no capítulo 1, tendo cuidado de guardar todos, não há uma exceção, não há uma liberalidade, não há uma opção de fazer ou não fazer, de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha o que diz Deus lá para Josué, quando ele está começando, diante de uma grande tarefa, fazer o povo de Israel tomar posse da promessa. Aí vem o Senhor e diz o quê? Versículo de número 6: tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Versículo 7: para terdes cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela você não se desvia, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que você andar. Irmãos, eu quero ser abençoado aonde eu ando. Eu quero ter a presença de Deus comigo, me dando essa certeza. São 5 promessas que Deus faz a Josué. A primeira promessa é que Deus diz para ele no versículo de número 5, é que Deus não vai deixar ele, que ele não vai ser desamparado. A segunda promessa que Deus faz: como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo.
Que maravilha! A terceira, tu vai fazer esse povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Quarto, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Se eu vou para a direita, o Senhor vai comigo. Se eu vou para a esquerda, o Senhor vai comigo. Se eu vou para frente, o Senhor vai comigo. Se eu vou para trás, o Senhor vai comigo. Mas como é que isso acontece na minha vida, pastor? Versículo de número 8. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Quando fala de lei, irmãos, fala da palavra de Deus. Lâmpada, salmista Davi no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que Josué está sendo instruído pelo Senhor? Josué, só tenha cuidado de fazer isso. Medita nesta palavra de dia e de noite. Tenhas cuidado de fazer. O que é cuidado? É zelo, é dedicação. Agora, se eu fizer as coisas segundo a minha cabeça, irmãos, vai dar certo? Depois não adianta eu reclamar. Porque Deus te dá essa liberdade de você fazer ou não fazer, de você praticar ou não praticar. Por isso, irmãos, Deus não, Ele ama tanto você, o amor de Deus é revelado nestas coisas, de amar tanto você, e isso é o poder na soberania de Deus, da qual Ele mesmo não impõe a você que você cumpra, que você obedeça e que você guarde. É isso que muitas vezes nós discordamos da eleição individual, ou seja, da salvação por escolhidos individuais. Nós cremos no que Jesus falou: quem quiser vir após mim, quem quiser, Ele não obriga você. Nunca Deus vai obrigar você. Agora, se você quiser, tome cada dia a sua cruz e siga Jesus. No versículo 8 ainda diz: para fazeres conforme tudo quanto nele está escrito. Irmãos, se existe uma teologia da prosperidade, quando você fala prosperidade, por favor, tenha uma visão mais macro da palavra prosperidade. Às vezes, quando nós ouvimos mensagens sobre prosperidade, nós acabamos atrelando a palavra prosperidade, e isso aí foi deturpado na palavra, apenas o anseio financeiro. Não. A palavra próspero é a pessoa bem-aventurada. O que é a pessoa bem-aventurada? Pessoa mais do que feliz. Até ouvi um pastor, não me lembro agora qual foi o pastor, mas a frase ficou muito marcada do meu coração, que ele falou assim: eu sou um homem próspero. Por quê? Porque eu não tenho tudo o que desejo, mas não sinto falta de nada. Eu achei essa frase maravilhosa. Eu não tenho tudo o que eu desejo, mas eu não sinto falta de nada, então eu sou próspero. Então, quando nós falamos palavra prosperidade, eu estou falando de uma completude das minhas necessidades que me trazem satisfação e alegria. Então, se existe uma teologia de prosperidade na Bíblia, está aqui no versículo de número 9, porque ela diz assim: se eu fizer tudo isso que o Senhor está me ordenando, então tudo será próspero no meu caminho. Está aqui no versículo de número 8. E então prudentemente
eu serei conduzido. E para encerrar, irmãos, eu faço o link desse texto, no qual Deus está me animando, e Deus está dizendo: não, filho, vai em frente, você vai conseguir superar coisas impossíveis. Por que eu posso afirmar isso, irmãos? Porque a partir daqui, Josué começa a fazer coisas impossíveis. Por exemplo, qual foi a primeira delas? Passar os filhos de Israel de um lado do Jordão para outro lado do Jordão. Parece simples? Parece simples, mas não. Jordão, há lugares da cheia do Jordão em que você não consegue passar a não ser a nado. Como você vai fazer 3 milhões de pessoas passarem do outro lado? Somente se Deus abrir, que nem abriu o Mar Vermelho. Só que eu quero ensinar uma coisa para você aqui nessa noite. Nem sempre as estratégias que Deus dá para outra pessoa serão as mesmas estratégias que Deus vai dar para você. Lembra aqui comigo, irmãos? Como é que Deus usou a Moisés para abrir o Mar Vermelho? Vamos voltar ao livro do Êxodo? Está lá o povo de Israel, diante do Mar Vermelho, como diz aquela canção: atrás vem Faraó, e assim por diante. O povo, irmão, o povo é especialista, né, irmão? Começa a dar glória a Deus. É isso, irmão? O povo começa a dizer: oh, glória a Deus, oh, aleluia, vem Faraó. É assim, irmão? Não, irmão, o povo começa a murmurar. E o que Moisés faz? Irmãos, vamos aprender com Moisés? Quando a murmuração pegar, nós vamos orar. Quem entendeu, diga amém. O que Deus fala para Moisés? Diga ao povo o quê? Marche. Marchar para onde, Senhor? Aí Deus fala de novo com Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? Irmãos, eu já preguei isso aqui algumas vezes, mas me toca o coração, o Espírito Santo de novo. Deus usa aquilo que você tem na sua mão. Ah, pastor, como eu gostaria de pregar. Quanto você lê de Bíblia? Pastor, como eu gostaria de ser um profeta. Quanto você ora? Deus só consegue usar aquilo que você tem. Se você não tem, Deus não usa. Toca na água, Moisés. Moisés tocou na água com o cajado que ele tinha na mão. E a Bíblia diz que Deus abriu o mar. Com Josué, tinha cajado na mão, irmãos? Não. Às vezes nós queremos usar as mesmas estratégias que Deus dá para um irmão, não vai dar certo, irmão. Lembra de Davi e Saul? A armadura de Saul não cabia em Davi, irmãos. Davi não sabia lutar com espada, Davi não sabia lutar com armadura, Davi não sabia lutar com capacete, Davi não sabia lutar com couraça. Davi sabia lutar com funda, com pedra, com vara. Quem entendeu, diga amém. Sabe qual é a estratégia de Josué? Não. Se eu quero que o Jordão se abra, Deus tem que ir na frente. Ah, irmão, você não entendeu? Para Josué foi essa a estratégia. Se eu quero que o Jordão se abra, Deus tem que ir na frente. O que ele faz? Chama os levitas, coloca a arca no lombo dos levitas e manda eles na frente. Quando os levitas tocam os seus pés no Jordão com a arca nos ombros, a Bíblia diz que o Jordão se abre. Que coisa fantástica, irmãos. Irmãos, essa aí eu até creio que se nós usar vai dar certo, viu? Manda Deus na frente do seu problema, irmão. Manda Deus na frente da adversidade. Sabe aquele problema que a gente às vezes tem na empresa, no lugar, às vezes estão nos perseguindo, às vezes a luta está chegando. Manda Deus na frente.
Então as estratégias para um não serão iguais à outra. Não, agora eu vou fazer 21 dias de jejum e oração de Daniel, porque se deu certo com o irmão, vai dar certo comigo. Não, irmão. Pode ser que você lá debaixo do chuveiro, abrindo o coração sinceramente para Deus, numa oração de 2 minutos, Deus ouça. Mas às vezes o outro irmão precisa ser resiliente, ele precisa pagar mais o preço, e ele vai ter que fazer os 21 dias. Às vezes as estratégias não são iguais, mas o Espírito é o mesmo. Então peça a direção de Deus. E para encerrar e orar com você nessa noite, abençoar você para ir para sua casa, e você também que está em casa nos assistindo, abra a Bíblia no Salmo 1. Olha o que diz o Salmo 1. Davi, não é? Oh meu Deus, Davi era tremendo, irmãos. O Espírito Santo me lembra que o Salmo 1, e assim diz o Salmo 1 para nós encerrarmos. Lembra que eu traduzi a palavra bem-aventurado? Mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem para se deter é parar. Ele não para no caminho de pecadores, e nem se assenta à roda de escarnecedor. Aquelas pessoas que têm aquele linguajar leviano, cheio de malícias. Aqui Deus não está dizendo que você tem que ser um fariseu, irmãos, no sentido de ter aquela vida de uma santidade caiada. O que é uma santidade caiada? Foi aquilo que Jesus falou para os fariseus, por causa da sua hipocrisia. Você sabe que a palavra hipocrisia vem de máscara, vem lá da antiga Grécia, das peças de teatro, em que os personagens usavam máscaras, que escondiam seu rosto e assumiam a personalidade da representação da qual eles estavam realizando, do personagem. Por isso se chama personagem, vem de pessoa. Então a palavra hipocrisia vem disso, de você assumir uma persona que você não é. Quem entendeu, diga amém. Que coisa tremenda. Então, tem como ser uma pessoa que eu não sou para com Deus? Você tem como dizer para Deus, não sou eu, mas faz de conta que sou. Você tem como assumir um personagem para Deus? Não. Por isso que Jesus chama os fariseus de hipócritas. Vocês são uma pessoa que na verdade vocês não são. Então vocês são sepulcros caiados. O que é caiado? Sepulcro caiado. Pintado por fora, lindo, muito bonito, mas lá dentro há putrificação, a podridão. Vocês escondem por fora aquilo que vocês não são por dentro. É assim que Jesus chama eles. Não é isso que Jesus está nos ensinando através de Davi aqui no Salmo 1. Não quer dizer que a gente não vai ter compaixão do pecador, que a gente não vai ter compaixão das pessoas que caem porque não tiveram alguém, porque a Bíblia diz que é melhor que sejam 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Muitas vezes as pessoas caem e não tem ninguém para estender a mão. E a grande verdade é que a maioria de nós, irmãos, a não ser que eu esteja muito equivocado e você ore por mim, nós só estamos de pé por causa da misericórdia. Porque talvez se fosse por nós mesmos, irmãos, nós estávamos caídos que nem eles. Então Jesus está ensinando aqui para mim e para você. Antes diz, olha o que diz o verso 2 do Salmo. Ele diz assim:
Antes, essa pessoa mais do que feliz, ela tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Eles são como a moinha, que é aquela palha que o vento leva para cá, leva para lá. Você não, irmão. Há um estudo do Salmo 1 que diz que quando Davi pensa nisso, ele está lembrando de um tempo de estação de seca. Nós estamos vivendo um tempo de seca. Mas como nós somos plantados junto a um ribeiro de águas, e você sabe que o ribeiro de águas, por que é chamado de ribeiro de águas? Porque ele é suprido não por chuva. Ele não é suprido dependendo da estação, que nem os rios na África ao pé do Monte Negueb, que só tem água depois que vem o inverno, neva no cume do monte, vem a primavera, derrete, então as savanas africanas são alimentadas com a água do desgelo da neve, terminados secam-se os rios. Aqui ele está dizendo, não, é um ribeiro de águas, aonde ali tem, o que, irmãos? Vertente. Sabe o que ele está dizendo? Que a minha nutrição, aleluia, a minha produção não depende do que está correndo ao meu redor, porque as minhas raízes bebem do ribeiro, e o ribeiro nunca falta água, e eu vou produzir todo o tempo. Para encerrar, quem lembra da mulher samaritana? Jesus chega para aquela mulher que bebe da cisterna, numa alusão da vida espiritual dela. Você até hoje bebeu da cisterna, e você precisa todo dia vir no poço tirar água da cisterna. Você sabe qual a diferença entre poço e cisterna? Cisterna, ela precisa da chuva para a água ter. O poço não, o poço tem vertente, independe da chuva. Jesus olha para aquela mulher e diz, olha, se você soubesse, mulher, e aí eu convido você a ficar de pé. Se você soubesse, mulher, quem é que fala contigo, você lhe pediria, e ele te daria água viva. João capítulo 4. E você, quando beber dessa água, vai saltar do seu interior. Uma fonte. Fonte precisa de chuva, irmãos? Ela é autossuficiente. Nunca falta água. Eu quero profetizar nessa noite para quem acredita. Eu convido você a fechar os teus olhos, reclinar a tua fronte, dizer para Deus, Senhor, esse tempo tem me desanimado, esse tempo tem me trazido, Senhor, angústias. Senhor, muitas vezes não temos conseguido conviver nem com familiares, com amigos, nem trabalhar direito, Senhor. Mas eu quero dizer para você que hoje Jesus está aqui, Ele é a fonte inesgotável para dar a você ânimo, para dar a você a força extra. A força extra não vem de mim, irmãos, a força extra não vem de você, a força extra não vem do meu braço, a força extra não vem do seu braço, a força extra vem de Jesus. O ânimos vem de Jesus, o poder vem dEle para você. Senhor, nós queremos orar pelos teus filhos nessa noite, Jesus.
Senhor, eu não consigo ver o que se passa no seu coração, eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei, Senhor, quais são as suas necessidades, porque muitas vezes, Senhor, nós vemos por fora, apenas o que ele e ela é por fora, Senhor, e às vezes o exterior, Senhor, está dizendo que está tudo bem, às vezes o exterior está dizendo que vai tudo bem, como a mulher sunamita disse para o profeta Eliseu, Senhor, quando o moço do profeta perguntou para ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E aquela mulher disse: vai tudo bem, mas não estava tudo bem, Senhor. Nessa noite, quem sabe ele, Senhor, no seu exterior, no seu coração, Senhor, diz ao exterior, dizendo: não, está tudo bem. Mas às vezes, Senhor, o coração está angustiado, o coração está pesado, o coração está escondendo alguma coisa lá no seu interior, Senhor, e não está tudo bem. Mas nessa noite, Senhor, se ele tiver, Senhor, coragem de receber a Tua palavra, Senhor, nos dá força, a Tua palavra, Senhor, nos anima, a Tua palavra, Senhor, nos sustenta, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos renova, a Tua palavra nos transforma, a Tua palavra, como a canção que nós cantamos antes da palavra, restitui, Senhor. E nós queremos abençoar a cada um dos Teus filhos. Nosso desejo, Senhor, era impor as mãos sobre os Teus filhos nesse tempo, mas nós não podemos. Então, Senhor, Tu podes, Senhor, como o pastor Nelson leu na carta aos Hebreus, Senhor, Tu pode mandar nessa noite, e se alguém aqui acredita, Senhor, e se alguém tomar posse dessa palavra de Hebreus capítulo 1, Senhor, Tu podes enviar anjos ministradores. Tu podes enviar, Senhor, anjos ministradores, que a palavra ali aos Hebreus diz que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E sim, Senhor, o que eu peço nessa noite, que traga, Senhor, os Teus anjos, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de renovação de fé, Senhor, dos Teus filhos, tanto aqui na igreja, como os que estão em casa, Senhor. Para que se levantem, Senhor, e não desanimem, não se encovardem diante dos desafios. Esse tempo de pandemia é tempo de desafios, então em Ti, Senhor, nós vamos superar desafios, em Ti, Senhor, nós seremos mais do que vencedores, e o mais precioso de tudo isso eu encerro nessa noite, Senhor, é que não estamos lutando por um tesouro corruptível, não estamos aqui, Senhor, lutando por um tesouro perecível, em que o ladrão mina, Senhor, a ferrugem corrói, Senhor, meu Deus, a traça come, mas nós estamos, Senhor, lutando e caminhando por um tesouro incorruptível no céu, Senhor, que é herdarmos a vida eterna. Nos ajuda a ser fiel, Senhor, até o fim. Nos anima, Senhor. Nos fortaleça, porque, Senhor, se fecharmos nossos olhos nessa existência terrena, abriremos, Senhor, na eternidade contigo. E, Senhor, que seja o desejo de todo crente, de todo teu filho, Senhor, é ouvir aquela palavra poderosa de Apocalipse: bem-vindo, benditos de meu Pai, entrai para o vosso gozo eterno. Nós abençoamos os teus filhos, a sua família, a sua casa, abençoamos a sua saúde, Senhor, o seu trabalho. E, Senhor, assim como teus filhos vieram em paz, Senhor, à tua casa nessa noite, eles retornem para as suas casas abençoados, protegidos e guardados, Senhor. E se assim, Senhor, nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez, Senhor, aqui no nosso próximo culto. Se isso não for, Senhor, nos encontraremos todos, Senhor, diante da tua presença. E cremos nisso, Senhor, e abençoamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém e amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós hoje e sempre. Amém
e amém, Jesus.